Fala galera, já voltamos com a segunda parte do resumo da segundo volume de Toaru. Já vamos começando dando aquela pequena relembrada de tudo que aconteceu no último resumo. Accelerator, Chiage e Toma finalmente se reuniram junto a Livinha e agora estavam discutindo sobre a magia no apartamento de Toma. Enquanto isso, uma garota misteriosa chamada de Kuma Kawaseri havia sido nos apresentado e nos revelado que essa garota misteriosa tinha algum tipo de conexão com Kamijou Toma, ao mesmo que ela estava envolvida com o cérebro por trás da cidade academia. Enquanto toda essa loucura ainda estava rolando dentro da cidade academia, afora víamos como as pessoas começaram a receber a notícia sobre o Kamijou Toma estar vivo. Por exemplo, sua mãe, que havia acabado de receber a notícia da cidade academia sobre a volta de seu filho. E além dela, é claro, temos a Alessar. Alessar havia acabado de receber a notícia sobre o retorno de Kamijou Toma e começou a falar com o pessoal da New Light sobre isso. Ela ficou feliz com ele ter sobrevivido, ao mesmo tempo que ficou preocupada. Afinal, ela passou todo aquele tempo durante a Terceira Guerra tentando seduzir o garoto e havia descoberto que ele acabou se envolvendo com uma das cabalas mágicas que estavam contra a Inglaterra. Assim, ela começou seus planejamentos para fazer com que Kamijou Toma se aliasse com a New Light e viesse pro lado da Inglaterra. Um dos seus planos era fazer com que suas companheiras da Nova Luz acabassem seduzindo Toma e ele ficasse do lado delas. A outra era que se ele não gosta tanto de um docinho como ela estava dando, tentando seduzi-lo, ela então iria para algo mais picante. E acabou revelando uma roupa de sádica e falando: se ele não vier do jeito fácil, ele vai aprender o que é dor e despertar para um novo mundo. E Tsukawa também acabou recebendo a notícia sobre o retorno de Kamijou. Além delas, a notícia também chegou a Kanzaki, mas Kanzaki estava lidando com um problema gigantesco naquele momento. Um problema em classe nível global, onde o mundo todo poderia acabar se algum erro pudesse acontecer durante o incidente. Esse incidente vai se conectar com a história e vai ser algo extremamente grandioso, mas você vai ter que ficar sabendo dele depois. Porque agora voltamos para o quarto de Kamijou, onde estavam os três heróis. Accelerator, Chiage e Toma estavam ainda recebendo as informações do mundo mágico de Livinha. Enquanto Livinha se concentrava em transmitir aquela informação para os três como Esper simplesmente escutavam a informação entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Ela tentou dar detalhes de como funcionavam as cabalas mágicas e a diferença entre as cabalas mágicas e as organizações mágicas padrões, como as igrejas ortodoxas e até mesmo cabalas mágicas antigas, como a Golden Dawn. Ela também explicou sobre algumas guerras entre facções que haviam existido, como a guerra entre a igreja ortodoxa e a igreja romana, que foi causada pelo distúrbio de uma certa freira que acabou descobrindo como traduzir um dos grimórios de Aleister Crowley, acabando causando uma guerra entre as duas facções, e se lembrou a sua ligação com esse incidente. Enquanto escutava aquilo, tudo que ele conseguia pensar é como ele estava se envolvendo com algo extremamente perigoso já há muito tempo atrás, sem nem perceber. Accelerator conseguia acompanhar o raciocínio de Livinha, mesmo não entendendo muito o que ela estava falando, enquanto Hamazura simplesmente estava boiando na conversa toda. Após dar a explicação sobre como funcionam as organizações e as cabalas mágicas, ela então parte para a segunda parte da explicação. Ela queria explicar agora sobre todo o acontecimento da Terceira Guerra Mundial, os dois lados dos acontecimentos, já que normalmente cada membro daquela mesa só tinha descoberto sobre uma parte de tudo. A primeira parte, para conseguir fazer com que eles entendessem a Terceira Guerra Mundial ao todo, era explicar sobre o assento direito de Deus, a organização formada por Fiamma da direita, Aqua Tebek e o vento e o terra. Ficar falando o nome deles é uma complicação só. Ela explica como eles seriam mais como um lado sombrio da magia, exatamente como existe o lado sombrio da ciência. Ela explica como eles tiveram envolvimento direto com a Terceira Guerra, ao mesmo que fala que não foi exatamente o grupo todo que estava envolvido na declaração de guerra, e sim foi mais Fiamma da direita quem causou tudo aquilo. Ela explica que o objetivo de Fiamma era completar seu braço direito e assim trazer a paz para o mundo. Hamazura ficou mais confuso ainda, afinal ele entendeu que aquela pessoa tinha começado uma guerra e não entendia como começar uma guerra traria a paz para o mundo. Ela explica sobre o poder de criação de milagres que Fiamma tinha e como ele planejava fazer isso. Ela fala que isso era um jeito de ver a situação ao mesmo tempo que existiam outros.
explicando um pouco mais sobre as motivações de Fiamma, que eu não dou muita mínima. Ela assim explica como a guerra traria a paz para o mundo se eles tivessem ganhado, mesmo que fosse uma paz na visão dele. Ela fala também que ele seria como o grande boss final da guerra, mesmo que existisse várias outras organizações envolvidas, como a Inglaterra, a Rússia, a Cidade Academia, e também tinha a Igreja Ortodoxa e a Necessários. Além da Amakusa também estava envolvida, várias outras pequenas organizações envolvidas, fazendo com que aquela guerra fosse um caos total. Mas mesmo assim, a verdade é que para a guerra ter chegado ao fim, a principal coisa que eles deveriam fazer era derrotar a Fiamma da direita, como eles fizeram. Mas apenas com a derrota dele não foi o suficiente para dizer que tudo vai terminar bem. Ela tentou explicar isso de uma forma como se fosse um jogo. Normalmente quando você derrota o boss final de um jogo, você pode dar reiniciar no jogo ou então deixar pra lá, afinal o jogo realmente acabou. Mas não é tão fácil pra nós, porque mesmo que a gente tenha derrotado o boss final daquela guerra, ainda existiam algumas pessoas que não estavam contentes com o final dela. Algumas pessoas que não aceitariam o novo mundo criado a partir do final daquela guerra. E por causa disso, eles começaram a agir. O Accelerator começou a ficar irritado, porque Livinha já estava falando eles há muito tempo e ainda não chegou no mais importante. Ela ainda não deu uma explicação sequer sobre eles de fato. Livinha fala que para que eles consigam entender eles, é necessário entender tudo antes disso, e para que ele não tenha tanta pressa. Mas Livinha fala que já estava se atrasando muito também na explicação. E pensa em tentar agora falar mais a fundo sobre eles. Só que no momento em que ela iria falar um pouco mais sobre eles, ela acaba recebendo uma ligação de sua irmã e se ausenta um pouco da sala para poder conversar com ela no telefone. Os três ficam mais chateados ainda, sabendo que vão ter que esperar mais tempo até que alguma coisa aconteça. E assim Chiagi sai para comprar alguns sanduíche e refrigerante na lojinha da esquina. Enquanto ele sai, a garota que estava em seu colo dormindo acaba rolando para debaixo do kotatsu. Aquela garota era a Frêmia. Ela continuou rolando e se espreguiçando ao mesmo tempo que estava acordada e um pouco adormecida. Ela continua rolando e assim quando abre os olhos, ela percebe um pé bem na frente do kotatsu. Ela então se estica e alcança ele. Aquele pé era de Accelerator. Na hora que ele percebe aquela garota, ele simplesmente solta um e ela o encara. Normalmente é dita aqui pelo narrador da história até, aquela simples expressão que Accelerator estava fazendo ao encarar a garota era o suficiente para fazer com que vários delinquentes em volta de Accelerator tremessem de medo. Mas Frêmia, que era uma garota que estava mais dormindo do que acordada, nem se importou com aquela reação de Accelerator. Ela então se estica ainda mais para as pernas de Accelerator e coloca a cabeça sobre o colo dele e pergunta para ele se ele era a pessoa que havia salvado ela também. Accelerator muda a expressão e fica com a cara neutra, sem reação, e fala: "Eu não sou o herói, eu não fiz nada disso. Se você quer realmente achar alguém que te salvou, você deveria dizer que aquela pessoa, aquele incômodo de cabelos amarelos que havia te salvado. Afinal, ele colocou a vida dele em risco para poder te salvar e fez todo o esforço, mesmo sabendo que podia ser algo impossível. Ele não se preocupou e nem hesitou. E aí até chegou ao nível de tentar pedir minha ajuda, mesmo temendo a mim." Frêmia escutou aquelas palavras e sorriu pro Accelerator e falou: "Mesmo assim, você também me ajudou. Você estava lá quando eu precisava. Mesmo que tenha feito pouca coisa, você ainda fez. E isso é o que torna importante. E mesmo que você considere isso algo insignificante, algo que você fez apenas por entretenimento, já é o suficiente para ser considerado como me ajudar." Ela então agradece a Accelerator e fala: "Obrigado por me salvar." Accelerator olha de novo para aquela garota que havia voltado a dormir e começa a olhar para cima e refletir. Ele fala: "Eu não sou mais um vilão como eu pensei, mas também não sou algo que pudesse ser classificado como um herói. Apenas queria viver uma vida normal, pensei eu há pouco tempo atrás." Aí ele começa a refletir: "Mas bem, acho que não seria nada ruim tentar mexer um pouco na vida das pessoas se isso trouxer algum bem." Enquanto aquela garotinha começou a dormir no colo de Accelerator, é-nos virado a cena. E agora estamos olhando para a Last Order andando com Mikasa Worst. As duas estavam andando pelo meio da cidade, quando de repente Last Order sente alguma coisa, como se fosse um sexto sentido apontando na cabeça dela. Ela então grita: "Gyá!
Alguém está tentando roubar meu lugar. Ela então sente uma pontada de ciúme e começa a correr, indo na direção do garoto albino. Mesmo não sabendo exatamente onde ele estava, ela sentiu como se soubesse exatamente para onde ir. Enquanto isso, a garota ao lado, Miss Kazuoshi, acabou gritando "Guiá" também, enquanto sacudia a sacola com algumas coisas que ela havia pegado dentro dos esconderijos dos novatos. Ela então começa a pensar por si mesma: por que eu estou gritando? Por que eu estou sentindo essa coisa, esse ciúme infundado? Eu não acredito que eu estou recebendo esse tipo de sentimento daquela garotinha. Ela para de pensar nisso, mas ao mesmo tempo ela sai na disparada, logo atrás de Last Order. Voltando a cena pro quarto de Kamijou, a Masura Chiage havia voltado com alguns sanduíches e refrigerante. Como Livinha ainda estava demorando e não havia sinal de que ela iria voltar, a Accelerator pega um par e vai para a janela de Kamijou olhar um pouco o céu. Ele pega o refrigerante e o sanduíche e começa a sua andada até lá. Mas se deixa a garota que estava deitada acomodada perto de Chiage. Chiage coloca ela de volta no colo e deixa ela dormir um pouco mais. Tomo aproveita que estava acontecendo tudo isso e pega um par também e coloca em cima de um prato. Mas não parecia que ele iria comer aquele par. Ele pega e começa a sua caminhada. Ele vai em direção ao banheiro. E não é um lugar onde as pessoas normalmente comem. Até o narrador comentar isso e eu fiquei rindo. Mas aí então ele abre a porta do banheiro e se estica um pouco. Ele tira a cortinazinha que tinha em sua banheira e pergunta se ela não quer comer. Ele estava perguntando para uma garota que estava completamente amarrada na banheira. Sim, Toma estava com a Loli trancafiada no calabouço, mas nessa ocasião o calabouço é uma banheira. A garota amarrada era Kuroiru Midori. Sim, a Bomberlance estava de volta. Ele então pergunta: então, você vai ou não comer? E a garota começa a falar com ele de forma arrogante. Quem você acha que é? Você deve estar se sentindo super confiante porque eu estou aqui amarrada nessa situação, não é? Mas escute bem, eu sou Kuroiru Midori, uma das membros dos Calouros. Eu fui aquela que foi uma das principais na orquestra do plano de assassinato de Fremia Selvium e na tentativa de fazer com que Chiage e Accelerator se reunissem para que eles formassem uma força que o lado sombrio não poderia ignorar. Eu fui a orquestradora final desse plano. Eu sou a pessoa que planejava matar todos esses três sem dó nem piedade. Então, olhe como se comporta perto de mim. Toma simplesmente escuta tudo aquilo e fala: entendo. O Midori então olha para Toma com uma cara irritada e grita: ei! Mas aí Toma responde: de qualquer forma, se esse é o problema, por que você tá tão irritada comigo? Afinal, eu não tenho nada a ver com esse seu plano, não é mesmo? E aí o Midori fala: Aí ela então percebe que estava concordando, mas aí reflete sobre os acontecimentos e pensando bem, não, você foi quem estragou o final de tudo. Se não fosse você, eu teria pelo menos matado Fremia. Toma fala: tá bom, tô entendendo, você tá irritada, perdeu a briga e agora tá com a cabeça cheia. É normal, mas é melhor você comer por agora. Midori fica mais zangada aí daí. Por que está me agindo comigo desse jeito? Por que está se sentindo tão superior? Ela fala: de qualquer forma, eu não tenho motivos nenhum para aceitar a sua caridade. Afinal, como eu sou meio ciborgue, eu posso mexer com meu metabolismo para fazer com que eu não precise comer por muito tempo. Eu posso viver até mesmo 2 semanas sem tomar uma única gota de água, se for necessário. Uma fala: se você está mexendo com o seu metabolismo para não precisar, não quer dizer que você não quer. Se você quer comer e eu estou dando comida, por que você precisaria fazer algo para não precisar? O Midori refutada. O Midori se zanga de novo e grita: ei! Mas ela pega e fala: já entendi, você é do tipo que não leva as pessoas a sério até estar com a sua vida em risco, não é? Muito bem, vocês devem ter se sentido super confiantes comigo nessa situação, mas vocês não sabem de nada. Você já deve saber com a minha habilidade, não é? E Toma fala: na verdade não. Aí ela fala: e aí diz: é muito simples. Com as minhas mãos eu posso criar algo chamado de Bomberlance, que é uma lança de energia feita de nitrogênio. Eu posso disparar essas lanças a partir das minhas mãos. Normalmente eu utilizo braços mecânicos para conseguir disparar mais lanças do que o normal, mas se eu quiser eu também posso concentrar em apenas uma lança e fazê-la de tamanhos diferenciados. Aí Toma responde: entendo. O Midori fica com vergonha e diz: de qualquer forma, vocês acharam porque eu tinha amarrado minhas mãos não ia acontecer nada, não é?
Ela então pega e consegue mover a mão para uma posição estranha. E aí Toma continua concentrado no que ela estava fazendo. Ela assim mostra que na verdade o braço esquerdo dela não era algo tão simples quanto eles imaginavam. Não era o braço real dela, e sim um braço artificial, algo como um braço de boneca. Ela assim desloca e retira o braço e coloca em uma forma que conseguiria acertar o Kamijou. E começa a carregar sua energia e fala: agora é tarde, com isso eu vou conseguir acabar com todos vocês, eu vou mandar todo esse lugar pelos ares. Ela fala: nem preciso me importar com uma quantidade, uma potente suficiente pode fazer com que todo esse prédio voe. Enquanto ri de uma forma maligna, fala: o seu erro foi bobear demais. Você confiou demais em alguém que é um vilão. E enquanto continuava rindo, grita: agora é seu fim! E aí Toma simplesmente diz: e esse é o Imagine Breaker. E toca nela, acaba dispersando a energia que ela havia concentrado e apagando totalmente o ataque dela. Ela fica sem entender o que aconteceu e começa: o quê? Aí Toma começa a olhar para o outro braço e fala: esse outro braço também é saível ou então é real? Ele começa a mexer no braço dela, que ainda não tinha se deslocado, e ela começa a refletir tudo o que tinha acontecido antes. E lembra: é verdade, ele havia feito esse mesmo truque para anular meu último ataque. E aí ele fala: parece que amarrar você não é o suficiente. Talvez eu tenha que colocar em outro tipo de posição. Ou então será que eu tiro os braços e continuo a mexer no outro braço dela? E aí ela volta à realidade depois que parou de pensar e começa a ver que ele estava mexendo nela. E fala: para de ficar me tocando! E aí ele fala: para de gritar, eu só tô tentando ver como é que se encaixa. Aí isso daqui, meus braços não são uma TV velha que você pode ficar remontando do jeito que você quiser. E aí ele fala: pelo menos deixa eu colocar o outro de volta, vai. E ela fala: não é tão simples assim, para de ficar mexendo em mim. Ela consegue tocar pelo menos no braço de Toma para que ele consiga encaixar o braço que ela havia tirado de uma forma específica. Ele se surpreende e fica imaginando como é que isso acontece, como é que funciona o corpo dela. Ela explica as partes que o total dela ainda tem boa parte humana, mas várias partes dela foram trocadas com máquinas. E ela consegue colocar alguns ajustes, ou o que ela chama de gadgets, que é basicamente algumas coisas à parte para se aprimorar. Ele então pergunta: e se você colocasse alguma coisa tipo aquela coisa dos peixes que faz eles respirar embaixo d'água? Você poderia ficar vivendo lá embaixo por mais, não ficando por muito tempo, mas sim viver embaixo d'água? Ele então fala: não, para isso você precisaria remodelar totalmente seu corpo, já que ele precisaria se acostumar com a pressão debaixo do fundo do oceano também. E fala: mas por que eu estou tendo que explicar isso para você? Aí ele pega: e se você colocasse orelhas de gatinho na cabeça? Você conseguiria ter uma audição avançada ainda melhor do que a dos humanos comum, não é verdade? E aí ela fica com vergonha, se espreme toda para trás e fala: o que você tá pensando? O que você acabou de imaginar? Não fique com as suas fantasias esquisitas do nada. Accelerator, lá da janela, escutou aqueles gritos vindo de Omidori e começou a ficar com a cara toda branca, mais do que o normal, meio pálido, e pensando: aquela garota consegue dar esses gritinhos de garotinha? Só que aí uma voz do quarto ao lado começa a falar: bom, tudo é possível quando estamos falando do caminhar. Accelerator olha pro lado sem entender e pergunta: o que você está fazendo aqui, Tsumikado? E assim ele fala: é normal eu estar aqui, afinal esse apartamento aqui é meu, o estranho é você estar aqui. Vieram fazer uma reunião toda e não pesquisar o local, é? Tsumikado e Accelerator começam a conversar, e ele fala que sabia que foi o Accelerator quem acabou com o lado escuro da ciência e acabou fazendo com que o grupo se desmanchasse. Ele fala que isso foi bom, afinal pessoas como a Awaki que não queriam se envolver com isso no final, seria bom para elas poderem ser livres agora, além de outros membros também. Ele fala que já ele era um caso à parte, afinal existia muito mais sombras que ele estava envolvido do que só o lado sombrio da ciência. Mas fala que se a intenção dele era ajudar ele também, ele agradece. Accelerator fica olhando pra cima e fala: eu não estava querendo ajudar ninguém. E Tsumikado responde: sei, tô sabendo. E aí, do nada, uma voz de uma Misaka começa a bater a porta. A Misaka está aqui, a Misaka está aqui, a Misaka está aqui. Na hora que Tsumikado percebe isso, ele simplesmente sai da janela do outro lado e entra pra dentro do apartamento. Accelerator fica olhando e percebe que alguém acabou invadindo o apartamento, abrindo a porta com tudo. Era Last Order e Misaku Roast que acabaram de invadir. Misaku Roast vai correndo até onde Accelerator estava e fica na frente dele e começa a falar com ele.
olha só o que eu achei dentro de um dos esconderijos dos calouros. Ela então puxa uma bolsa e dentro da bolsa tinha uma orelha de gatinho robotizada. Ela então pega e fala, o que você acha? Tem várias outras peças aqui também. Que tal a gente começar a desmontar e remontar a garota lá? Ela é toda arrogante, mas aposto que ela vai ficar fofinha utilizando essas coisinhas aqui. E o Midori, que estava no banheiro, acaba escutando o que a Misaka Roshi estava falando e assim dá um grito. Misaka Roshi fica se divertindo com a situação e começa a rir pensando nisso. Ela fica alegre com o grito e entende que ela estava ali. Aí, agora não vamos perder tempo, diz ela. A Accelerator para de prestar atenção no que ela estava falando e começa a olhar ela na sala. E percebe que a Last Order estava conversando agora com a Frame. Last Order estava. Era você quem estava tentando roubar o meu lugar, não é? Frame, ainda um pouco desacordada, ficou olhando para Last Order também. Enquanto isso, do banheiro acaba saindo Kamijo Toma, que acaba dando de cara com as duas. Aí fala, olha, são duas das irmãs da Biribiri. Last Order olha pra Toma, mas Mikazu Roshi acaba indo pra trás de Accelerator e começa a se esconder nas costas dele. Ela acaba puxando a camisa de Accelerator enquanto estava se escondendo atrás dele. E Accelerator fala, mas o que você tá fazendo aí afinal? Ela então fala, aquele garoto, ele é assustador. E aí o Accelerator pega e, hein? Por quê? Aí ela pega e fala, ele é do tipo que lutaria uma guerra inteira, tudo isso para destruir o sofrimento das Misaka. Ele seria alguém que conseguiria destruir o que fosse necessário para que as Misakas parassem de sofrer. A Accelerator fala, de um certo modo sim, mas o que é que tem? E aí? Mas a Misaka é basicamente o acúmulo desses sentimentos negativos, não é verdade? Isso não quer dizer que ele vai me destruir. O estômago da Last Order acaba roncando e a Accelerator pega as duas para levar para a lanchonete do lado. E fala, eu volto logo, só tenho que fazer algo com essas duas. E sai pela porta. Chiage, coitado, acabou não entendendo nada que tinha acontecido. E Toma fala, pera aí, a Livinha não tá demorando muito e vai até onde ela tava, deixando apenas o Chiage junto com a garota no colo daquele quarto. Chiage continua com ela quando de repente outra pessoa aparece na porta. A pessoa era Takitsubo, a namorada de Chiage, que acaba encontrando o Chiage naquela forma, com a garotinha em seu colo dormindo. Ela fica nervosa e começa a esmagar a maçaneta da porta do quarto. E assim ela começa a gritar com o Chiage. Mas o que você está fazendo? O que é isso? E aí começa a falar, seu idiota, sem nem tentar entender o que ele estava tentando explicar. E Chiage começa a tentar acalmá-la. Pera aí, não é o que você está pensando. Só que aí do nada a Frame acorda e escuta Takitsubo chamando o Chiage de idiota. E aí ela começa a falar, ei, não chame o Chiage de idiota. Eu sei que ele é uma pessoa preocupante e ainda parece um idiota, mas mesmo assim você não deveria ficar falando mal dele. Chiage pega e, pera aí, também não é assim, quer dizer, vocês dois têm que ter calma. Chiage então se levanta, coloca a Frêmia do lado e tenta ir na direção de Takitsubo. E aí Frêmia fala, você não sabe de nada, você não sabe que ele é do tipo que arriscaria a vida pra salvar alguém? Então não chame ele de idiota. E aí a Takitsubo dá um grito, eu sei muito bem disso. E aí o Chiage para naquela situação. E do nada a Mugino aparece dando um chute no Chiage. Além dela também tinha Kinuta, que havia aparecido. E começa as duas a brigar, Mugino e Kinuta, tentando decidir quem foi que ganhou ou perdeu o jogo que elas tinham feito antes de quem encontraria o Chiage primeiro. Kinuta assim dá um tapa no Chiage também e fala, eu não acredito que eu perdi. E aí as duas começam a brigar. E aí a Takitsubo se lembra, aí, pera aí, a gente tinha que tocar no Chiage. E aí elas entendem que foi a Takitsubo quem perdeu. E Chiage fala, porque a situação tá cada vez mais complicada. Frêmia então acaba bocejando e olha pra aquela direção onde as três garotas estavam. Quando os olhos dela e de Mugino se encontram, Mugino acaba tomando um susto e dando um passo pra trás. Ela começou a ver uma garota exatamente idêntica à Frenda na sua frente, e ela só podia imaginar que era algo como um fantasma que ela estava vendo. Assim Chiage percebe a situação e puxa a Frêmia para perto dele e fala, é verdade, eu tenho que apresentar elas a você. E aí ele pega e fala, aquela dali é Mugino Shizuri. E aí ele começa a pensar, mas o que eu devo falar agora? O que eu poderia dizer para tentar explicar a situação? E aí a Mugino quem acaba interrompendo o Chiage e fala,
Eu sou Mugino Shizuri, a garota que matou sua irmã. Shag então empurra as três pra fora do quarto e começa a falar com Mugino. Ei, o que você tá fazendo? E aí Mugino fala, eu não estava certa? Eu falei alguma mentira? E aí Shag pega e olha pra elas e fala, não, mas não acho que deveria ser assim. A situação tá complicada demais, vocês deveriam sair por agora. Depois eu caço vocês e tento explicar tudo, tá certo? E assim começa a empurrar as três. Kinuta fala, e vai perder mesmo a roupa de coelhinho que a perdedora vai ter que usar? E aí Shag olha pra Taketsubi e fala, isso a gente fala mais tarde. E continua a empurrar as três. Elas viram que não tinha jeito, então começaram a ir embora. E aí enquanto estavam saindo de fora do apartamento, descendo as escadas, acaba que Mugino acaba se encontrando com o Accelerator. Ela então fala com o Accelerator, número 1, e aí o Accelerator olha de volta e fala, o que é que você estava fazendo lá? E pare de me chamar desse jeito, eu não me importo com essa coisa de ordem. A Mugino responde, bom, parece que eu me encontrei com a irmã de uma pessoa que eu matei há um tempo atrás. E falei isso pra ela. E a Accelerate falou, é. Um silêncio acaba tocando aquele momento, porque parecia que os dois tinham experimentado alguma coisa parecida. Tinham algum sofrimento carregando, algum fardo. E parecia que os dois se entendiam bem. E enquanto o Accelerator continuava indo na direção de volta pro quarto, o Mugino continuou indo embora junto das outras. A Accelerator entra na sala e não toca no assunto com Shag, que havia voltado para perto de Frêmia. Assim ele se senta novamente no Kotatsu e toma volta com Livinha. Livinha então pega o centro do Kotatsu de novo e dessa vez ela fala, certo, já embolei demais e acabei perdendo tempo mais do que o necessário. Vamos falar de uma vez por todas sobre eles. A primeira parte de verdade sobre eles é que, como eles surgiram no meio da guerra, é bem provável que eles ainda estejam atrás de uma das pessoas que estavam mais em foco nela. Eles estão atrás da pessoa que derrotou o boss final dela. Ou seja, é bem provável que estejam à sua perseguição, Kamijou Toma. A Accelerator fala, então eles vão vir atrás desse tal Imagine Breaker, não é verdade? E aí Livinha fala, exatamente. Mas aí Accelerator, chega de bobagens, antes de tudo, fale logo o nome deles. Desse jeito a gente não vai ir pra lugar nenhum até saber isso. É a coisa mais importante e a principal, não acha? E aí Livinha fala, é verdade. Até porque o nome dele não é como aqueles nomes mágicos que você às vezes não consegue entender. É bem simples. O nome deles é... Aí ela então sente uma sensação estranha. E aí Accelerator fala, nem tente fugir do assunto. E aí Livinha olha pra cima e fala, acho que é tarde, eles já estão aqui. E aí ela vai correndo até a janela do quarto do Toma e olha pra cima e fala, eu já imaginava, mas eu não achei que eles chegariam tão cedo, achei que que aquele pessoal estava cuidando deles. E aí Shag pega e fala, o que é que você está vendo aí fora? E aí vai ele e Toma, que colocam a cabeça pra fora e começam a encarar lá em cima. Eles veem um monte de columbos de nuvens e percebem que tinha um castelo gigante sobrevoando a cidade academia. Shag dá um grito, mas o quê? E aí Toma fica totalmente pasmo com a situação. Assim terminamos essa parte do resumo. No próximo vamos voltar logo com a explicação sobre o que é esse castelo gigante, já que ele estava envolvido com a Kanzaki, aqueles assuntos que eu falei que se conectariam logo. Veremos como o lado da ciência e da magia estavam lidando com isso até chegar. Então vamos ver como Accelerator, Shag e Toma vão lidar com essa coisa gigante sobre eles. Bom, obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou, fui! Porque eu cansei de falar. Vire membro.